Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus nesta manhã, mais uma vez, nós aqui estamos. Eu glorifico o nome do Senhor, exalto o nome do Deus Todo-Poderoso. Deus é bom o tempo todo e nós estamos aqui para mais uma lição do curso que eu estou fazendo, Guia de Estudo Bíblia Fácil. E eu quero pedir que vocês aí compartilhem com outras pessoas. E hoje nós vamos ver a lição 7. Eu dei até uma parada, porque eu estou bem adiantado. São 16 lições. Eu já fiz até a 11ª. Deixa eu ver aqui. Eu já fiz até a 11ª. Mas na live, agora é a lição 7. Na Cova dos Leões com Daniel. É uma história muito interessante, muito importante. E nós sabemos que Deus, Ele cuida de nós, que Deus está conosco. E aqui diz assim: você já observou que adorar é uma necessidade humana? Adorar é algo inerente à nossa natureza, ou seja, já nascemos como seres que adoram. Algo dentro de nós, algo que está em nosso ser, em nosso espírito, adorar alguma coisa. O homem já nasce com esse espírito de adoração. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Eu estou aqui desde a cidade de Valparaíso, São Paulo. E com certeza não há ninguém que não adore. Uns adoram animais, outros os astros da natureza, ou ainda pessoas e objetos. É lógico, há pessoas que adoram a Deus. E a verdadeira adoração, ela na realidade, ela deve ser dirigida ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. As pessoas adoram animais, adoram pedras, adoram tudo aquilo que eles imaginam que pode ser. Porém, a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando nós adoramos a Deus, nós temos muitos benefícios. E Daniel compreendeu isto. Ele adorava somente a Deus. E a quem você está adorando? Qual a entidade que você adora? Quem você escolheu para adorar? Eu te convido nesta manhã a me acompanhar aqui nesta lição, que já está respondida, porque o rei Dário, ou Dario, como alguns falam, quis constituir Daniel sobre todo o império. Aí nós vemos em Daniel, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Porque nele estava um espírito excelente. Daniel era um moço que se destacava. Deus era com ele, a sabedoria de Deus era com ele. Ele interpretou vários sonhos. Ele realmente não se contaminou com as iguarias ali da Babilônia, mas ele manteve a sua posição espiritual. E o Dario, ele constituiu o Daniel sobre todo o reino. Em nossos últimos estudos, nós aprendemos sobre a derrota da Babilônia no ano de 539 a.C. para o Império Medo-Persa, sob o controle de Ciro. Esse império estava representado na estátua do capítulo 2, pelo peito e braços de prata. Daniel capítulo 2, e o versículo 32. Quando a Medo-Persa chega ao seu poder, Dario aliado a Ciro, que se assenta no trono. Aí estava o rei Dario, ou Dário, como alguns pronunciam. Então logo começou a governar. Ele teve conhecimento sobre Daniel. Ele conheceu a Daniel. Um sobrevivente
da idade de ouro da Babilônia e percebeu que poderia confiar nele. Por isso achou que seria uma sábia decisão colocá-lo como principal administrador do império, do novo império, e conselheiro do rei. Daniel era um homem íntegro e confiava na infalível orientação divina. Nele havia o Espírito Santo, nele havia Deus na vida dele. Deus estava dentro do seu ser. Que sentimento foi despertado nos príncipes ao saberem da nomeação de Daniel? Ficaram com inveja e eles procuraram um motivo para incriminar Daniel. E é sempre assim, alguém que se destaca, alguém que é promovido a uma situação melhor, de repente as pessoas não aplaudem, porém sempre procuram lançar algo que possa prejudicar essa pessoa. Mesmo depois de uma apurada investigação, os inimigos de Daniel não puderam encontrar nenhuma irregularidade na sua vida. Porque ele era um jovem, era um moço íntegro. Ele era um moço fiel a Deus. De fato, Daniel era um político de ficha limpa. Entretanto, estes homens nunca haviam visto Daniel rendendo culto a qualquer um dos deuses da Babilônia, como nem participando das cerimônias religiosas pagãs. Certamente havia observado seu respeito pela lei de Deus. 3 vezes ele orava. Ele tinha essa comunhão com Deus. Sabe, queridos, o segredo do sucesso é nós mantermos a nossa comunhão com Deus. O segredo do nosso sucesso espiritual é nós mantermos a nossa meditação na palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 1 que o justo, ele é comparado a uma árvore, ele é semelhante a uma árvore. Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E quando nós meditamos na lei do Senhor, sempre nós vamos ter a proteção de Deus. Bem-aventurado ou abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à margem de águas correntes e dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prospera. Aí era o caso de Daniel. Ele tinha prosperidade espiritual. Ele tinha prosperidade em todas as coisas, em todas as situações. Isso é muito importante. Que proposta os príncipes fizeram ao rei Dário? Daniel capítulo 6, do versículo 6 ao 9. Eles traçaram um plano bem traçado. Em mútuo conselho, esses príncipes e presidentes traçaram um plano. Nesse plano, o rei assinaria um decreto proibindo qualquer adoração, que qualquer pessoa no reino, que no espaço de 30 dias fizessem petições a qualquer Deus, a qualquer humano, senão a Dário. A violação desse decreto resultou na punição com morte da pessoa na cova dos leões. Então, durante esse período, vai ser lançado um decreto. Quem não fizer oração aos deuses ou ao rei vai ser lançado na cova dos leões.
Eles sabiam que Daniel orava, eles conheciam a vida de Daniel. E o que fez Daniel ao saber do decreto? Daniel capítulo 6, versículo 10. Ele não fez outra coisa a não ser orar. Ele foi buscar a presença do Senhor. Ele foi buscar a presença de Deus. Daniel era um homem de oração. Era seu costume, na realidade, buscar a Deus. 3 vezes ao dia. Antes da aprovação, ele já mantinha esse hábito. E ele, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Ele não desistiu. Ele continuou orando, ele continuou o seu costume de oração, como jovem temente a Deus, buscando a presença do Senhor. Deus é fiel. Em todas as circunstâncias e tudo, gente, nós alcançamos através da oração. Quando nós oramos, quando nós temos uma vida fiel a Deus, o Senhor ele nos livra de muitas coisas, de várias situações. Como os jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Olha, nós não vamos obedecer, nós não vamos adorar a estátua que foi levantada, mas fique sabendo, ó Rei, o nosso Deus, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra, Ele pode nos livrar. E aconteceu que eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, mas ali estava o 4º homem passeando com eles no meio da fornalha. E aqui agora nós vemos a aprovação de Daniel. Então vocês observam que o intuito do adversário é sempre destruir a obra de Deus, sempre destruir aqueles que estão servindo ao Senhor. Qual foi a acusação que os príncipes fizeram a Daniel? Desculpem, contra Daniel. A maneira pela qual eles fizeram essa acusação foi, na realidade, um grande desafio, que revelava o ódio deles, o menosprezo deles. Descreveram-no meramente como um estrangeiro, um judeu deportado. Eles esperavam que o rei tratasse a conduta de Daniel como um ato de rebelião e contra a sua autoridade real, principalmente por ser um estrangeiro em Babilônia. Acusaram-no, portanto, de desafiar e desonrar a posição do rei. Olha, tem alguém aí que não está te obedecendo. E quem era essa pessoa? Justamente Daniel. Após tentar livrar Daniel, o que o rei teve que fazer contra a sua própria vontade? Daniel foi jogado na cova dos leões, contra a vontade do rei. Dário logo percebeu a cilada na qual foi envolvido. Havia sido lisonjeado por ocasião do decreto. Mas estes homens ocultaram seus verdadeiros propósitos. Como a lei dos medos e persas não podia ser revogada, Dário enviou com muita tristeza Daniel para a cova dos leões. Aí Daniel foi lançado na cova dos leões. Como Deus livrou Daniel? Deus enviou o seu anjo e deu livramento a Daniel. Daniel estava ali sendo cuidado pelo Senhor, sendo cuidado por Deus. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas enviou o seu anjo para que o mesmo fechasse a boca dos leões. Muitas vezes nós não somos livres de alguma situação, de passarmos por aquela situação. Porém, a palavra de Deus nos diz que quando passares pelas águas, os rios não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. O muito importante é que Deus está conosco. A Bíblia diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ao ver que Daniel permanecia vivo após aquela noite, o rei ordenou que fossem trazidos os acusadores de Daniel e que da mesma forma fossem lançados na cova dos leões. Não apenas eles, mas seus filhos e suas mulheres. E a Bíblia diz que
todos foram mortos. Vocês observem aqui que situação agora ferrenha, que situação estava aquela família, aquele pessoal, eles sim foram mortos. E Daniel ali vivo, glorificando o nome do Senhor. Como o rei reconheceu a supremacia do Deus de Daniel? Fez um decreto para que todas as pessoas honrassem a Deus. O rei ordenou, exultou com o livramento do seu amigo Daniel e fez um decreto para que todos prestassem honra, para que todos adorassem a Deus. As palavras do rei revelam um certo grau de conhecimento do Deus e da religião de Daniel. Isso nos sugere que Daniel o tinha instruído sobre a natureza e o poder de Deus. É muito interessante quando nós somos fiéis a Deus, quando nós obedecemos a Deus, e Deus é o Deus dos livramentos, é o Deus que está conosco nesta manhã. Qual foi o resultado da fidelidade de Daniel? Daniel capítulo 6, o versículo 28. Deus fez de Daniel uma pessoa próspera no reinado de Dário e de Ciro. O Deus de Daniel mostrou mais uma vez ser um Deus justo e que fez o moço prosperar. Nosso Deus, ele é um Deus soberano, é um Deus justo, é um Deus que está conosco em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Vocês observem que nós temos estudado estas lições e nós temos visto o quanto Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. O que é que eu e você necessitamos? Simplesmente de nos entregarmos a Deus, de confiarmos no Senhor, confiarmos na sua palavra. Nós vivemos momentos de muitas calamidades, momentos de grandes provas em nossas vidas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que os grandes homens de Deus passaram por muitas provações, passaram por muitas dificuldades, porém o Senhor sempre estava com eles, dando livramento, fazendo algo muito especial. Tem pessoas que não acreditam na Bíblia, mas a Bíblia, ela é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E Daniel nos dá um exemplo de uma pessoa que na realidade seguiu os caminhos do Senhor. Mesmo lá no exílio da Babilônia, ele não deixou de seguir a Deus. Ele não deixou de orar, de buscar a presença do Senhor. Gente, a oração, ela opera milagres. Através da oração, nós vamos alcançando muitas bênçãos de Deus. Através da oração, nós vamos compreendendo, nós vamos entendendo o processo de Deus em nossas vidas. Eu tenho vários testemunhos, vários exemplos de situações que através da oração eu pude conquistar do Senhor muitas coisas. Eu sirvo a Deus, eu tenho uma experiência com o Eterno desde os meus 12 anos de idade. E desde os meus 12 anos de idade que Deus também me dá sons proféticos, me dá revelações. Ontem eu falei sobre o chamado missionário e eu lembro-me que eu estudei uma escola agrícola lá em Escada, Pernambuco. Eram 150 moços, 150 rapazes. E ali aquela escola ela era dirigida por um padre, tinha missa e era obrigado todos nós irmos à missa. E eu ia também, como evangélico eu ia. Mas o padre me dava a oportunidade para eu ler naquele momento a palavra do Senhor. Inclusive fiz um conjuntinho lá de pessoas que louvavam, que cantavam. E eu pregava a palavra de Deus. Eu fiz a diferença ali naquele colégio, 4 anos que eu estudei ali. Eu tenho um diploma de mestre agrícola e o antigo ginásio, que seria ginásio agrícola, e eu pude testemunhar de Deus ali para as pessoas. Eu tinha o quê? 15, 16 anos, as pessoas me procuravam, eu orava para as pessoas, eles me respeitavam. E aquilo foi crescendo em minha vida, Eu vivi assim em Recife, naquela época, na Assembleia de Deus, orando, tem um círculo de oração. Inclusive, foi em Recife que teve origem o círculo de oração,
Logo eu tive esse costume, eu tenho esse costume de sempre estar orando. Esses dias eu fiz lives, eu fiz uma campanha de oração de 21 dias pelo TikTok também, às 4 da manhã. Tive frequência de 1.800 pessoas. Gente, foi bênção. Muitas respostas de muitas orações, muitas curas, levando as coisas com muita seriedade. Voltando para Daniel, um moço que serviu ao Senhor, um moço que tinha um testemunho ao Senhor e que vivia uma vida de oração. Eu te convido nesta manhã a você entregar o teu caminho ao Senhor, entregar a tua vida a Deus, viver uma vida de oração. No mundo nós teremos aflições, teremos provas, teremos dificuldades, mas o Senhor Jesus, Ele nos dá força para nós vencermos todas as dificuldades deste mundo. Estamos vivendo os últimos momentos, os últimos dias. Temos visto muitos escândalos no meio do povo que se diz povo de Deus. Mas nem por isso você deve deixar de acreditar na Bíblia, de acreditar naquilo que Deus faz. Quando você planta uma árvore, você vai ter fruto daquela árvore. Uma banana, um pé de banana não pode produzir laranja. E você conhece a árvore pelo fruto. Mas, meus queridos, vamos olhar para a palavra do Senhor. E vamos viver uma vida de oração, porque Deus responde às nossas orações. Deus responde os nossos anseios, responde às nossas necessidades. Ele nos dá livramentos quando realmente Ele quer nos livrar. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que nesta manhã você possa ter aprendido sobre Daniel na cova dos leões, sabendo que o Senhor, Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que está contigo aí, é o Deus que está comigo aqui, dizendo-te, não temas porque eu estou contigo. Não te espantes porque eu sou o teu Deus. O Deus de Daniel é o mesmo Daniel. É o Deus que opera milagres, é o Deus que faz maravilhas. Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja a dificuldade, Deus está pronto a nos atender. Ele está pronto a nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele é o Deus do livramento. Lembro-me agora de uma situação quando eu estava no campo missionário no Paraguai. Eu tinha ido para um trabalho em Catuetê, em La Paloma, e essa irmã ainda é viva, a irmã Maria, a irmã Jorgelina. A irmã Maria é pernambucana e mora em São Paulo. A irmã Jorgelina mora no Paraguai, em Caguaçu. E as estradas naquela época, no ano de 1888, eram estradas de muita poeira, de muita terra. Hoje deve estar tudo modificado, já se passaram tantos anos. E a irmã Maria, ela dirigia a caravana, e o meu filho era pequenininho, o meu filho Douglas Patrick era de colo. E quando nós íamos naquela estrada, a irmã Maria perdeu a direção da caravana, e muita poeira, muita poeira, muita poeira, muita poeira, e aquele carro ele começou a rodar ali naquela poeira, naquela areia, naquela terra, e minha esposa ficou desesperada, o meu menino tranquilo, estava lá dormindo, nem parecia que estava acontecendo nada. Quando o carro, pouquíssimos metros para um abismo, para cair no abismo, ali morreríamos todos nós. Era um grande abismo. E eu lembro-me daquele momento. E eu levantei as minhas mãos para os céus e eu disse, Jesus! Gente, naquele momento eu vi um ser de branco que se aproximou em frente ao carro. Fez assim com as duas mãos. O carro voltou ao normal, tranquilo, sem nenhum problema. Parecia que não estava acontecendo nada. E nós começamos a glorificar a Deus, a falar em línguas, a louvar ao Senhor, a agradecer a Deus. Ali Deus mandou o anjo do Senhor e nos deu o seu grande livramento. Então vejam, é um dos exemplos que eu dei, que aconteceu conosco, que aconteceu comigo, com as irmãs que ali estavam, e nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Deus é aquele que, quando Ele quer livrar,
E quando não chegou o momento de nós irmos, Ele vai nos livrar. Então, qual é o problema que você está passando neste dia? Qual é a situação que você está enfrentando neste dia? O Senhor estará aqui. Deus estará aqui. Amém? Deus maravilhoso, Deus santo, louvado seja o nome do Senhor. Eu te glorifico, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E esta pessoa que ouviu aí a tua palavra, Senhor, falando sobre Daniel na cova dos leões. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa dar livramento, que o Senhor possa dar vitória. Que o Senhor possa abençoar este dia de uma forma toda especial. E que nós possamos, ó Deus, confiar em Ti, entregando-nos completamente a Ti, a Tua obra e a Tua causa. Em nome de Jesus. Amém? E aquele tão famoso hino, né? Fala, Daniel, o que vais fazer? Aleluia, aleluia. É o Deus de Daniel que está conosco. Que Deus abençoe a todos.